Nesta narrativa, você será levado em uma fascinante jornada pela história bíblica, abrangendo tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, desde a criação no Jardim do Éden até os últimos dias dos discípulos de Jesus. Esta exposição promete transformar sua compreensão e apreciação das Escrituras. Para aqueles que enfrentam dificuldades na interpretação bíblica, este relato oferecerá uma nova perspectiva, iluminando os trechos mais obscuros e revelando a profundidade da palavra de Deus. No princípio, antes de tudo o que conhecemos, havia apenas Deus, eterno e imutável. Ele é a origem de toda a existência, o supremo Criador que não teve começo e não terá fim. Foi este Deus eterno que, ao amanhecer do tempo, começou a criação dos céus e da terra. No sexto dia desta grandiosa obra, Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. Adão e Eva, os primeiros humanos, foram criados em um estado de perfeição, pureza e inocência, desfrutando de plena comunhão com seu Criador no paraíso do Éden. No entanto, essa harmonia inicial foi quebrada quando Adão e Eva sucumbiram à tentação, mergulhando toda a humanidade em um abismo de depravação. Do casal primordial nasceram Caim e Abel. Tragicamente movido pela inveja, Caim tirou a vida de seu irmão, tornando-se assim o primeiro assassino da história humana. Mais tarde, Adão e Eva conceberam outro filho, Sete, de quem surgiu uma linhagem que se voltou para Deus. Com o passar do tempo, a terra foi cheia de maldade e violência, levando Deus a decidir eliminar a humanidade que ele havia criado. No entanto, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Através do dilúvio, Deus executou seu juízo, preservando Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas respectivas esposas em uma arca. Após o dilúvio, Deus repopulou a terra através dos filhos de Noé. Sem tornou-se o patriarca das nações semíticas, Cam, o progenitor dos povos africanos e asiáticos, e Jafé, o ancestral das nações europeias. Em um momento crucial da história, Deus escolheu uma família específica para formar o povo que seria o instrumento para trazer o Messias prometido ao mundo. Ele chamou Abrão de Ur dos Caldeus, instruindo-o a deixar sua terra e sua família. Abrão, em obediência, tornou-se um peregrino da fé, erguendo altares a Deus onde quer que fosse. Seu sobrinho Ló o acompanhou, tornando-se depois o pai de 2 nações, os Amonitas e os Moabitas. Quando Abrão deixou Harã, ele tinha 75 anos. Deus fez uma promessa extraordinária a ele. Ele teria um filho, se tornaria o pai de uma grande nação, e por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Após 11 anos de espera sem ver o cumprimento da promessa divina, Sara, a esposa de Abrão, cedeu à incredulidade e ofereceu sua serva Hagar para gerar um filho com Abrão. Dessa união nasceu Ismael, que se tornaria o pai de uma grande nação, os árabes, rivais históricos do povo de Israel. Quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu novamente a ele, reafirmando sua promessa e mudando seu nome para Abraão, que significa pai de muitas nações. Nessa ocasião, Deus também revelou que os descendentes de Abraão seriam escravizados por 430 anos. Um ano depois, quando Abraão tinha 100 e Sara 90, nasceu o filho da promessa, Isaque. Isaque casou-se com Rebeca, que era estéril. Após 20 anos de casamento, Rebeca concebeu gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú se tornou o pai dos Edomitas, enquanto Jacó, que mais tarde seria chamado Israel, tornou-se o pai dos israelitas. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Através de José, o penúltimo filho, a família de Jacó mudou-se para o Egito, estabelecendo-se na fértil região de Gósen.
Inicialmente, eram apenas 70 pessoas, mas ao longo de 400 anos, multiplicaram-se extraordinariamente. Quando deixaram o Egito sob a liderança de Moisés, eram cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, totalizando aproximadamente 2 milhões de pessoas. A jornada pelo deserto até a Terra Prometida, que deveria ter levado apenas 3 meses, se estendeu por 40 anos devido à incredulidade do povo. Dos 12 espias enviados para explorar a Terra Prometida, 10 retornaram com um relatório pessimista, incitando o povo contra Deus e Moisés. Diante dos gigantes que habitavam aquelas terras, sentiram-se insignificantes, duvidando do poder de Deus. Como consequência, Deus os puniu severamente, condenando toda aquela geração a perecer no deserto. Somente Josué e Calebe, os espias que mantiveram a fé, foram autorizados a entrar na Terra Prometida. Por 40 anos, o povo de Israel vagou em círculos pelo deserto, 1 ano por cada dia em que exploraram a terra. O deserto tornou-se o maior cemitério do mundo, onde toda a geração que saiu do Egito pereceu, exceto os 2 homens que ousaram confiar em Deus, apesar dos obstáculos aparentemente intransponíveis. Após os 40 anos de vagar, seguiram-se 7 anos de conquista da terra sob a liderança de Josué. No entanto, mesmo após esse período, muitas terras ainda precisavam ser conquistadas. Josué, o fiel servo de Moisés, liderou o povo na Terra Prometida, cumprindo o chamado de Deus e demonstrando extraordinária capacidade. Com a morte de Josué, começou um longo período de 330 anos, conhecido como a Era dos Juízes. Foi um tempo marcado por grande instabilidade espiritual e flutuações na vida de Israel. Durante esse período, todos faziam o que era reto aos seus próprios olhos, resultando em opressão por muitos inimigos. Nesse contexto, Deus levantou líderes de grande estatura como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel, para guiar e libertar o povo. Após esse longo período, uma nova fase começou: a monarquia. O povo de Israel, olhando para as nações vizinhas, pediu um rei, rejeitando assim o governo direto de Deus. Samuel, o último juiz, ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Saul reinou por 40 anos, começando com humildade, mas gradualmente sucumbindo ao orgulho, crueldade e, por fim, rebelião e apostasia. Após Saul, Davi ascendeu ao trono, reinando também por 40 anos. Ele transferiu a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. Seu reinado foi marcado por grandes conquistas. Ele fortaleceu o reino, acumulou riquezas, conquistou terras e derrotou exércitos. Davi foi descrito como um homem segundo o coração de Deus. Embora tivesse cometido pecados graves, ele se arrependeu sinceramente e foi perdoado por Deus. Foi da linhagem de Davi que o Messias prometido viria. Após a morte de Davi, seu filho Salomão assumiu o trono, reinando também por 40 anos. Salomão pediu sabedoria a Deus e, em resposta, Deus lhe concedeu não apenas sabedoria, mas também riquezas incomparáveis. Ele construiu o magnífico templo de Jerusalém e desfrutou de um período de paz em seu governo. No entanto, suas numerosas esposas estrangeiras eventualmente corromperam seu coração, levando-o à idolatria. Somente em sua velhice, Salomão se voltou para Deus, arrependendo-se de seus pecados. Assim, tivemos 120 anos de um reino unido. Saul caiu nas armadilhas da feitiçaria, Davi sucumbiu ao adultério e Salomão foi enredado pela idolatria. Deus concedeu ao povo o desejo de ter um rei, mas eles tiveram que enfrentar as consequências dessa escolha imprudente. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu. Seu filho Roboão recusou-se a aliviar os pesados impostos que sustentavam o luxo de Salomão. Como resultado, 10 das 12 tribos se rebelaram,
seguindo um novo líder, Jeroboão I, formando o Reino do Norte, cuja capital tornou-se Samaria. O Reino do Norte durou 209 anos e teve 19 reis de 8 dinastias diferentes. Infelizmente, nenhum desses reis foi justo. Todos se desviaram de Deus e seguiram os caminhos idólatras estabelecidos por Jeroboão I. Este rei, temendo que seus súditos se sentissem politicamente atraídos pelos reis de Judá ao irem adorar no templo em Jerusalém, construiu templos rivais no Reino do Norte, colocando bezerros de ouro neles e levando o povo à idolatria. Durante esse período, Deus levantou profetas como Amós, Oséias e Miqueias para denunciar os pecados dos reis, da nação, dos falsos profetas e dos sacerdotes corrompidos. Esses profetas enfrentaram corajosamente os desvios da nação, do palácio às cabanas, dos templos idólatras até as sinagogas. Após 209 anos, o Reino do Norte foi destruído pelo Império Assírio, que levou o povo para longe em cativeiro. Apenas a tribo de Judá permaneceu e ainda assim, mesmo sendo uma pequena fração do povo de Deus, caiu nas armadilhas do pecado, resultando em muitos anos de desvio e idolatria. Através de um longo processo, muitos foram levados ao cativeiro na Babilônia, onde permaneceram por 70 anos, até que Ciro, rei da Pérsia, tomou a Babilônia e permitiu que os israelitas retornassem à sua terra. Quando voltaram, os líderes do povo, como Esdras e Neemias, levantaram muros e restauraram o templo. Após 400 anos de silêncio, o Messias prometido, Jesus Cristo, veio ao mundo, trazendo a mensagem do Evangelho de salvação. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos chama a voltar ao caminho do arrependimento e da fé. Os discípulos de Jesus, assim como os profetas do passado, enfrentaram perseguições, mas não desistiram de pregar a verdade e levar a mensagem de Jesus a todas as nações, até os confins da terra. O testemunho da igreja primitiva se espalhou, cumprindo a grande comissão dada pelo Senhor, levando a luz do Evangelho a um mundo em trevas. Essa narrativa, do princípio ao fim, revela a faithfulness de Deus ao longo da história. Através de altos e baixos, de quedas e restaurações, Deus sempre foi fiel às suas promessas. Em meio ao desespero, Ele sempre levantou profetas e líderes, mantendo viva a chama da esperança. E assim, a história bíblica não é apenas um relato do passado, mas um lembrete constante da fidelidade de Deus e de seu amor por cada um de nós. Jesus cresceu como filho de um carpinteiro. Aos 30 anos, Jesus começou seu ministério público, sendo batizado no Rio Jordão por João Batista. Este ato simbolizou sua identificação com os pecadores que ele veio salvar. No momento do batismo, os céus se abriram. O Pai falou, declarando seu amor e aprovação, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba, ungindo-o com poder para seu ministério. Do Jordão, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites, sendo tentado pelo diabo 3 vezes. O inimigo tentou fazê-lo cair, mas Jesus o superou, usando a palavra de Deus como sua arma. Onde o primeiro Adão falhou no paraíso, o segundo Adão triunfou no deserto. Cheio do Espírito Santo, Jesus voltou à Galileia e começou seu ministério público em Nazaré, sua cidade natal. Ele entrou na sinagoga, leu uma passagem do livro de Isaías e declarou que essa profecia messiânica se cumpria nele. Jesus chamou 12 homens para serem seus apóstolos, investindo a maior parte de seu tempo no treinamento e discipulado deles. Jesus percorreu toda a Galileia, Samaria e Judeia, pregando em cidades, vilas e campos.
Ele ensinou em sinagogas, no templo, ao ar livre, nas praias e em casas. Pregou para multidões e pequenos grupos onde quer que fosse. Jesus fez o bem, curou os enfermos, alimentou os famintos, deu visão aos cegos, fez os paralisados andarem, purificou leprosos, libertou os possuídos e até ressuscitou os mortos. Jesus veio como a suprema revelação de Deus para os homens. Foi dado o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Sua missão era clara e definida: morrer pelos pecados daqueles que o Pai lhe confiou. Ele nasceu para morrer, para que, através de sua morte, pudéssemos viver. Na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente e triunfou sobre os principados e potestades das trevas. Ele consumou a obra da redenção, libertando-nos do poder do pecado e da morte. No entanto, a morte não pôde detê-lo. No terceiro dia, Jesus ressuscitou gloriosamente, garantindo nossa justificação diante de Deus. Antes de ascender ao céu, Jesus instruiu seus discípulos a permanecerem em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, a efusão do Espírito Santo. Ele lhes deu a grande comissão para serem suas testemunhas, começando em Jerusalém, passando pela Judéia e Samaria, até os confins da terra. Após o Pentecostes, a igreja em Jerusalém experimentou um crescimento explosivo. Multidões foram convertidas e adicionadas à comunidade de crentes. Lucas registra esse crescimento e expansão nos primeiros capítulos do livro de Atos. Inicialmente, a igreja estava limitada à Judéia, mas Deus permitiu perseguições que dispersaram os crentes, levando-os a espalhar a mensagem do Evangelho onde quer que fossem. Filipe, um dos primeiros diáconos, chegou a Samaria, rompendo as barreiras de inimizade entre judeus e samaritanos ao pregar o Evangelho com poder. O povo se alegrou ao ouvir a mensagem e ver os milagres que Deus realizou através de Filipe. Com a imposição de mãos dos apóstolos Pedro e João, os samaritanos também receberam o Espírito Santo. Um ponto crucial na expansão do Evangelho foi a conversão de Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, no caminho para Damasco. Posteriormente, uma igreja predominantemente gentílica em Antioquia da Síria tornou-se o centro das missões transculturais. Barnabé e Saulo, agora chamado Paulo, partiram de Antioquia para a primeira viagem missionária, estabelecendo igrejas nas regiões da Galácia, passando por cidades como Perga, Derbe, Icônio e Listra. Na segunda viagem missionária, Paulo e Silas expandiram o trabalho para as províncias da Macedônia e Acaia, fundando igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. Durante essas jornadas, Paulo escreveu várias de suas epístolas, incluindo Gálatas e as 2 cartas aos Tessalonicenses. Na terceira viagem missionária, Paulo visitou a província da Ásia Menor, permanecendo 3 anos em Éfeso, a capital da província. De lá, ele escreveu as 2 cartas aos Coríntios. Éfeso era uma cidade cosmopolita com mais de 300.000 habitantes, famosa pelo templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Durante os anos em que Paulo esteve na província da Ásia Menor, igrejas foram plantadas em cidades como Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Devido a uma fome que assolou o mundo durante o tempo do imperador Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma. Paulo então organizou uma significativa coleta entre as igrejas gentílicas para ajudar os pobres na Judéia. Ao partir para Jerusalém com essa oferta, Paulo comunicou aos anciãos de Éfeso que sabia que prisão e tribulações o aguardavam, mas estava disposto a dar sua vida pelo Evangelho.
Antes de partir para Jerusalém, Paulo escreveu sua epístola mais robusta, a Carta aos Romanos, onde expressou seu desejo de visitar a capital do Império e ser enviado à Espanha. Apesar de trazer um auxílio financeiro significativo aos pobres na Judéia, Paulo foi preso em Jerusalém e transferido para Cesareia, onde permaneceu por 2 anos sob a custódia dos governadores Félix e Festo. Diante da possibilidade de ser entregue ao Sinédrio, que planejava sua morte, Paulo, usando seus direitos como cidadão romano, apelou para ser julgado em Roma. Durante a viagem para a capital do Império, ele enfrentou uma terrível tempestade, mas Deus preservou milagrosamente as vidas de todos a bordo, conforme prometera a Paulo. Na ilha de Malta, onde os náufragos encontraram refúgio, Paulo foi mordido por uma cobra venenosa, mas Deus o protegeu. Além disso, o apóstolo foi usado para curar todos os enfermos da ilha. Os malteses, gratos, providenciaram tudo o que Paulo e seus companheiros precisavam para continuar a jornada até Roma. Em Roma, Paulo permaneceu preso por 2 anos em uma casa alugada. Durante esse período, ele evangelizou a guarda pretoriana, encorajou os crentes locais e escreveu as epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Após esse período, Paulo foi temporariamente liberado, durante o qual escreveu a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito. No entanto, a partir do ano 64 d.C., a perseguição à igreja se intensificou, passando de religiosa a política. Paulo foi preso novamente, desta vez em condições muito mais severas, em uma masmorra subterrânea escura e insalubre. Em julho de 64 d.C., um grande incêndio devastou Roma, destruindo 70% da cidade. O imperador Nero, para desviar as suspeitas de si, culpou os cristãos pelo incêndio, desencadeando uma brutal perseguição. Incontáveis crentes foram crucificados, queimados vivos ou submetidos a outras formas de tortura e execução. Durante essa segunda prisão, Paulo escreveu sua última epístola, a segunda carta a Timóteo. Nela, ele falou sobre a iminência de seu martírio e expressou sua confiança na recompensa eterna que o aguardava. Por volta do ano 67, o apóstolo veterano foi executado, provavelmente por decapitação, deixando um legado inestimável para as gerações futuras. O Novo Testamento foi escrito ao longo de aproximadamente 50 anos. Inclui 4 livros biográficos: os Evangelhos, um livro histórico, Atos dos Apóstolos, 21 cartas apostólicas e um livro profético, Apocalipse. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos porque apresentam uma visão semelhante da vida de Jesus. Mateus enfatiza Jesus como o rei dos judeus, Marcos o apresenta como o servo sofredor e Lucas o retrata como o filho do homem perfeito. O Evangelho de João, escrito mais tarde, tem uma abordagem diferente, focando na divindade de Cristo para refutar heresias emergentes. O livro de Atos dos Apóstolos narra a história da igreja primitiva desde seu nascimento no dia de Pentecostes até sua expansão em Roma. 3 igrejas lideraram esse avanço: Jerusalém, Antioquia e Éfeso. 4 províncias do Império foram alcançadas: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. As epístolas de Paulo abordam questões doutrinárias e práticas enfrentadas pelas igrejas primitivas. Outras cartas, conhecidas como epístolas gerais, foram escritas por Tiago, Pedro, João e Judas. Finalmente, o livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos por volta do ano 96, revela a vitória final de Cristo e sua igreja.